São da rede de emissoras brasileiras para a Copa 78. Direto da Argentina, Rede Globo apresenta Copa do Mundo 78. Depois do futebol força da Alemanha conquistar a Copa de 74, foi a vez da Argentina vencer em 78. Uma vitória questionada até hoje. Aquele jogo com o Peru, que todo mundo sabe que foi uma farsa. Eles fizeram o saldo de gols necessário, precisamente amolecendo o time adversário. Uma Copa tensa, feita em pleno regime militar. Um suspiro de felicidade para um povo. Uma forma de aliviar aqueles tempos sombrios. O futebol acabou sendo assim como uma espécie de espaço saudável dentro daquela situação deteriorada, e a afirmação da Argentina como resultado final, que me parece até foi correto tendo visto que era uma ótima seleção. Em 78, o futebol sul-americano voltou a ser o melhor do mundo. Craques como Kempes, Luque e Passarella eram o prenúncio de uma era de genialidade. Nossos colecionadores vão lembrar um pouco dessa Copa misteriosa. O Brasil foi o único invicto, mas não levou a taça. Nesse momento não deve haver do mundo inteiro ninguém mais entrevistado, ninguém mais noticiado, ninguém mais discutido do que cada um dos 16 treinadores das seleções que vão disputar na Argentina o Mundial 78. Um deles, certamente, um dos mais, tudo isso que eu acabei de falar agora, está aqui conosco, é o técnico Cláudio Coutinho, a quem eu pergunto, de saída, tem dormido bem, Coutinho? Tem dormido bem, sim. Uma vez ou outra a gente não dorme bem. Na véspera, por exemplo, do corte, e ter que decidir quais jogadores que seriam afastados, eu não dormi bem. Não dormi pensando nos dois amigos que eu teria que dispensar. Agora vamos imaginar, aqui entre nós, numa escala de 0 a 100, em que ponto você coloca a seleção do Brasil nesse momento? Eu acho que estaria a seleção brasileira nos 75, querendo chegar a 80. A Copa de 78 foi diante de um clima militarista. A Argentina sofria na carne os efeitos do regime Videla. O general de lá era tão duro quanto o general de cá. E nós fomos para lá, e o presidente da CBB, o CBF já era na época, era o almirante Heleno Nunes, uma bela figura, por sinal. Irmão do ministro da Marinha de então. E o almirante Heleno Nunes, se não teve atuação decisiva como presidente da CBF, etc., ele teve uma atuação decisiva ao desnudar uma situação que até então era secreta, que é a influência dos dirigentes sobre a escalação dos times.
Ele um dia saiu daqui, embarcou para Buenos Aires e escalou o Roberto Dinamite e acabou. Ele já declarou aqui que ia lá escalar o Roberto Dinamite. Chegou e escalou o Roberto Dinamite e o Roberto entrou. Quer dizer, o Roberto foi o único jogador que eu me lembre que publicamente foi escalado pelo presidente da entidade. O almirante Helena Nunes, depois do jogo contra a Espanha, reclamou a presença de Roberto no ataque. Almirante, você tinha razão, não é, Almirante? Não, eu nunca pedi Roberto, eu nunca pedi jogador nenhum. Você sabe muito bem que eu vim aqui tão somente para cumprir uma missão social e psicologicamente assistir aos meus companheiros e meus atletas. Áustria, Espanha, Suécia e Brasil. Assim foi sorteada o grupo 3 para a próxima Copa. O que você achou da chave? Bom, eu acredito que seja um grupo bastante equilibrado, mas, apesar de tudo, o Brasil ainda é o grande favorito desse grupo. Eu conheço apenas a seleção da Áustria, que vi jogar naquela decisão contra a Alemanha Oriental. Achei uma equipe que está praticando um futebol muito bom, um futebol competitivo, e eu acho que a seleção brasileira tem que tomar maior cuidado. A Suécia não conheço, acredito que a nossa comissão técnica saiba como jogar a seleção da Suécia, apesar de todos esses fatores. A seleção, com o tempo que irá ter para a preparação, temos toda a certeza que na Copa do Mundo iremos nos classificar e chegar às finais, quem sabe trazendo o caneco para o Brasil. Bola entregue na direção do jogador que é Toninho Cerezo. Toninho, o baiano, lá vai ele caminhando, vai até a linha de fundo, para agora o zagueiro, volta-se, ajeita para a perna canhota, atrás outra vez a Toninho Cerezo, levanta na boca da meta, penetra Reinaldo, tenta tocar, atirou, é gol! Para Gil, levanta a boca da meta para Roberto, livre, parou, atirou, é gol! Cláudio Coutinho era o técnico, era o capitão Cláudio Coutinho. Mas era um homem liberal, bastante liberal, muito acessível, não era um homem duro, enérgico, militar. Era um militar, mas parecia não ser. Valdir Amaral! Sofreu falta de chupetão no prolongamento da grande área do Peru, direita da defesa brasileira, é uma falta perigosa. Mário Viana, voz do povo, falou, tá falando. É isso aí, tiro direto para o Brasil. Brasil! É uma falta perigosa com fumaça de gol para o Brasil, tomando posição Toninho, Jorge Mendonça e Dirceu. Atenção, saiu Jorge Mendonça. Ficam Toninho e Dirceu, bateu Dirceu no canto. É gol!
Batista, cutuca na meia direita, deu jogo a Jorge Mendonça, dribla bem, a Cubiches avança, põe no comando e entregando para Toninho Cerezo na meia canhota, deixou, presenciou, penetrou, apontou, atirou uma para gol! Em na rede do Peru, Mário Viana, gol! Liga! Jorge Cury, Brasil! 0, quando ataca Roberto, bola levantada na área perigosa, agarrado pela camisa, pênalti! Roberto agarrado pela camisa, Mário! Pênalti! Pênalti! Agarrado! Agarrado! Lá vai Zico bater o pênalti, correu para a pelota, pé direita, gol! Doutor delegado, raptaram o meu cabrito. Eu desconfio que foi um vizinho do lado. Um vizinho do lado, ele andava dizendo que era diretor de uma escola de samba. E havia 2 surdos e 2 tamborins para ser encorado. Você acha que o Brasil está imitando o futebol europeu? Bueno, no sé si imitando al fútbol europeo, no, supongo de que no, porque realmente consideraría un gravísimo error. Yo pienso que en fútbol no se pueden cambiar características y de pronto lo que se puede hacer es tratar de recoger de Europa cosas positivas y aplicables a las características de cada país. No, ni creo que Holanda pueda jugar con Alemania como Alemania, ni creo que Brasil pueda jugar como ningún equipo europeo, a no ser que cambie a todos los jugadores, porque los jugadores brasileños no se puede jugar como juega Holanda. Hay que jugar como jugó Brasil. Y lo mejor que puede hacer Brasil para imitar es México 70, aquel equipo. Joga, Luque? Después hablamos. Não, está na hora do jogo já. Só para confirmar. Joga, Luque? Después hablamos. Não, na hora para confirmar. Joga ou não? Tiro livre pela meia esquerda do ataque brasileiro. Bola ajeitada, quietinha no terreno. Partiu Eninho, bateu de pé direita. Na linha, camisa número 13. Brasil! Nelinho 13. Polônia. 0, amigo. Isso é bastante treinamento. Eu sempre que posso treino das todas as formas possíveis que um chutador possa chutar uma bola. Então por isso me dá essa facilidade e esse índice grande de acerto. Dinamite abrindo na ponta canhota, sobe Toninho como sexto atacante do Brasil, vai o baiano Toninho, calibre 7, executa, triscou de cabeça, Roberto Dinamite, vem para Mendonça, tirou, bateu na entrada, Roberto Dinamite, gol! Roberto Dinamite desempata, vem conduzindo, calibre 7, executa na boca da bigorna na marca do Cancel Pastogoso. Volta o Brasil, bola jogada em direção à grande área da Polônia. Está com Gil. Gil tenta enfiar para Jorge Mendonça na meia direita. Bateu na zaga, voltou para o Disseu. Atira na trave. É o terceiro gol! Gol do Brasil! Balanço do jogador. Roberto Dinamite aumentando para 3. O jogo contra o Peru era de vida ou morte para a Argentina. O Brasil acabava de vencer a Polônia de 3-1 e os argentinos precisavam fazer 4 gols para ir à final. O Peru só ameaçou no começo,
Aos 20 minutos do primeiro tempo, a Argentina marcou. E nunca foi tão fácil ganhar. Os peruanos, totalmente desinteressados, não marcavam ninguém. Imprensados na defesa, davam chutes para o alto. A Argentina chegou tranquilamente aos 2-0 no primeiro tempo. Com 5 minutos do segundo tempo, a partida estava definida, 4-0. Depois, mais 2 gols. E se fosse preciso, sairiam mais 3 ou 4. Saímos de pé. Aquilo foi uma vergonha. Aquilo foi uma vergonha e evidentemente que houve uma manipulação ali com a conivência da FIFA, porque tudo indicava que os 2 jogos tinham que ser realizados na mesma hora. E o jogo da Argentina foi retardado 3 ou 4 horas, exatamente para que eles soubessem o resultado do jogo do Brasil com a Polônia. Para saber quantos gols eles precisavam, quanto eles precisavam dar em dinheiro para o Quiroga, goleiro do Peru, para deixar entrar tantas bolas quantas fossem necessárias para eles se classificar. Aquela Copa foi uma vergonha. Aquela Copa devia ser riscada do mapa moral do futebol. Entramos para matar. Cumprimos nossa tarefa. Sem trapaço, mas com muita força em nossas almas. Meia direita, está entrando Roberto Dinamite na ponta, soltou para o jogador Caramelinho, uma bomba, é gol! Gol do Brasil! Uma bala no canhão de Minas, Nelinho, com efeito tremendo, a meia altura direita de Zoco. Um golaço para o Brasil, Nelinho, pé de chumbo de Minas. Nelinho, 13, é a camisa dele, indivíduo competente, o Nelinho. Gaúcho Batista foi no meio do campo para Jorge Mendonça, ficando para Rivelino, a patada atômica passou pela linha central do gramado. Rivelino na meia esquerda para Dirceu, troca figurinhas com Rivelino, Rivelino para Rodrigues Neto, acelera bem o Brasil, jogando muito melhor no segundo tempo. Rodrigues Neto na meia canhota para Rivelino, ajeitou Rivelino, provocou Gentili, está na zona de tiro, largou para Jorge Mendonça, fez a patada no peito, deixou para Dirceu, atira, gol! Eu fui fazer uma entrevista com o Zico e me vi diante de uma pessoa exemplar, uma pessoa assim, de uma clarividência fora do comum, uma pessoa corajosa. Ele me contou coisas assim que eu terminei, perguntei, seu Zico, eu vou publicar esse livro, mas é para o senhor publicar, é para o senhor publicar. Os episódios que eu contei não sei se você ia contar que o Rivelino entrou em campo na Copa da Argentina sem o técnico autorizar. Foi até a borda do campo e levantou o braço, assinou a súmula e entrou. O Zico me contou esse episódio e depois eu fui ouvir o Rivelino e ele confirmou. A Copa de 78, ela teve um detalhe muito curioso. O Brasil saiu invicto e perdeu a Copa.
impressionante, mas é uma verdade incontestável. Tanto que o Coutinho criou aquela frase de que o Brasil foi campeão moral. Não ganhou. Então, moralmente, foi essa... Não existe. Então, não tem essas moralidades no futebol, não existem. Afinal, teve um certo brilho, a seleção argentina jogou muito bem. A vitória argentina sobre a Holanda foi uma vitória do futebol sul-americano. Mas aquela Copa estava escrita com tintas de sangue, que teria que ser a Copa da Argentina. Naquela época era uma Argentina militarizada, uma Argentina com prisões, uma Argentina com pessoas desaparecendo, com gente jogada no mar. Era uma Argentina muito difícil. E o futebol acabou sendo assim como uma espécie de espaço saudável dentro daquela situação deteriorada e a afirmação da Argentina como resultado final, que me parece até foi correto tendo em vista que era uma ótima seleção. Injustiça ou não, a Argentina finalmente venceu o primeiro campeonato mundial. Nós voltamos para casa com a terrível marca do campeão moral. Tudo bem, ganhamos experiência e mais 4 anos para formar um time memorável. Em 82, a geração comandada fora de campo por Tele Santana e dentro por Zico iria fazer o mundo sonhar com o futebol A.